eu vou aplicar um programa com a criança que está desregulada? Então, a gente tem que fazer o quê? Acolher aquela criança, acalmar. Quando ela tiver calma, aí sim a gente aplica o programa que tem que ser aplicado. Eu honro minha mãe, que mesmo ficando viúva tão jovem, ela abriu mão da vida dela para dar para mim e para minhas irmãs uma educação e uma vida de qualidade. Eu honro meus amigos de jornada e eu sei que esses amigos foram conduzidos para a minha vida, para me levarem onde Deus quer que eu esteja. Então, assim, eu estou onde eu preciso estar, fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Olá, eu sou Jéssica Kettini e esse é o meu, o seu, o nosso KettiniCast. E a minha convidada de hoje é Eline Alves, psicopedagoga, analista do comportamento. Transforma vidas com a ciência ABA. Eline Alves, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é novamente uma honra estar aqui, né, com vocês. Com certeza, que bom, fico muito grata. Nos conhecemos de vista através de outro podcast, né? E a Eline hoje está aqui para abrir um leque de dúvidas e tirar todas as nossas dúvidas, né? Sobre muitas coisas. Mas, primeiramente, quem é Eline Alves? Eline é mãe, Eline é esposa, Eline é devota de Maria. Eline está passando pelo processo de cura e nesse processo de cura ela encontra a nova vida, servindo a crianças do espectro autista, os TEAs. Que bom, que maravilha. Que bom ter pessoas que pensam em outras pessoas, né? Sim. Porque esse mundo está necessitadíssimo. Existe ainda muita gente que acredita que crianças com TEA não aprendem da mesma forma. Isso é verdade ou é falta de método? Toda criança ela tem sua forma de aprender. Toda criança ela aprende. Cabe a nós, educadores, a nós, profissionais da parte clínica, encontrar a ciência ou o método correto para trabalhar com aquela criança. Mas toda criança ela é singular, quer seja especial, quer seja normal. Normal. Se aplica a todos. A todos. A ciência ABA eu aplico para todos. Como já falei em outra oportunidade, nós temos um colégio e independentemente se a criança tem algum laudo ou não, nós aplicamos a metodologia ABA, a ciência ABA, desculpe. A ciência ABA. Ciência ABA. Que é bom explicar, porque eu mesmo não sabia disso. E muita gente, eu tenho certeza que também não sabia disso, né? Que tem essa ciência ABA. Mas agora eu cheguei. Para explicar e dar esse entendimento para todo mundo que existe a ciência ABA. A ciência ABA. Que ela envolve a todos. A todos. Né? Basta que aqueles profissionais que estão envolvidos, quer seja na parte clínica, quer seja na parte escolar, busque os conhecimentos e monte aquele programa, aqueles treinos, né? Sim. Explica um pouco para a gente o que é a ABA. A ABA é uma ciência que ela vai trabalhar de forma muito resumida, observando o comportamento do ser. É a análise comportamental, como aquela criança, ela recebe tal aprendizado. Ela é leve, mas ela também não é fácil de ser aplicada. Certo. Porque demanda tempo. E o que diferencia ela das outras? Ciência. A ciência. A ciência. Se é ciência, você sabe, pode até demorar, mas ela vai dar certo. Que bom, né? Como funciona a ABA no dia a dia de uma criança? A ABA, ela é aplicada em todos os ambientes. Aquele treino, né? Que a gente já começa falando da ciência e talvez assim, quem está em casa fique pensando, como é isso, né? Então, se for no ambiente escolar, a escola prepara aquele planejamento e aquele planejamento ele é aplicado dentro da escola e aquele mesmo planejamento aquela mãe trabalha dentro do lar. Em especial, as situações de vida diária,
que é uma das dificuldades e às vezes até mito que algumas pessoas têm esse entendimento e a aba é difícil porque quer fazer coisas que dentro do lar não seria possível. Alguns treinos, algumas atividades. Mas aquela mãe ela pode aplicar na hora da higiene, na hora da alimentação, na hora até de um passeio. Certo. Ela pode aplicar a ciência aba, o treino. Você acha que nas escolas de hoje tem esse ensinamento? Não. Não. Olha, eu tenho visitado muitas escolas da capital e não quero assim menosprezar nenhuma, mas a que eu conheço que aplica ciência aba é o meu colégio. Eu não conheço outro. Não aqui, mas aqui que eu falo Maceió. Né? Uhum. E eu acho que esse assunto é um assunto bem delicado, porque eu creio que muita gente não conheça Também. essa metodologia, que é a ciência aba. A ciência aba. Eu acho que ainda está um pouquinho escassa de Sim. entendimento dos educadores. Sim. Né? Nós temos que pensar o seguinte, aquele gestor, ele tem que abraçar aquela ciência. O que é que nós temos hoje? Nós temos escolas que adotam um método de ensino, que geralmente é um módulo ou cadernos e etc. Quando você envolve a ciência aba, você vai realinhar aquele conteúdo. Ou seja, todo o projeto político-pedagógico daquele ambiente escolar, ele passa por uma reformulação. E aí fica, será que aquele gestor, ele está interessado? Será que aquele gestor, ele compreende que aquela ciência vai trazer de forma muito positiva, muito mais conhecimento e aprendizagem? Então, tem que partir daquele gestor. E se aquele professor não for motivado a fazer, né? Ele vai continuar o planejamentozinho dele. E está tudo certo. Por isso que eu acredito muitíssimo que a ciência aba é algo que tem que vir de cima para baixo, do gestor, do diretor, coordenação e aí o núcleo de professores. Certo. O que é um plano educacional individual? Acho que é PEI. 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 Exato. E qual a importância dele? O PEI ele é aplicado, antigamente ele era aplicado apenas para crianças que já tinham laudo, independentemente da condição dela. Ou seja, eu pego a grade curricular, vamos chamar assim, para aquela turma, quer seja do infantil, quer seja do ensino médio, e eu vou adaptá-lo para aquela criança. Lembrando que toda criança aprende, mas toda criança, ela, quando ela tem alguma necessidade especial, ela vai ter limitações. Então, a ideia é que todas aprendam, mas aprendam daquele jeitinho, vamos falar assim, do jeitinho dela mesmo. Eu posso dar um exemplo que para mim é muito forte, é da minha filha, a Maria Heloísa. Hoje ela tem 10 anos, ela está no 4º ano, e o ano passado eu me apavorei, porque ela não sabia ler. Ela conhecia as vogais, as consoantes, as famílias, e aí eu disse, agora? Aí reformulamos o PEI, que é o plano individual, e colocamos para leitura o método fônico. E ela aprendeu a ler dentro de 90 dias. Então, veja, quando a gente trabalha com metodologia, com ciência, a criança aprende. Sim. Então, naquele PEI, quais são as prioridades acadêmicas para aquela criança? É diferente do PIC, que é o plano individual clínico. Então, dentro da clínica, a abordagem é uma, dentro do ambiente escolar. Eline, quem faz o PEI? A equipe pedagógica. Até o ano passado, a gente só poderia fazer isso com crianças que tinham laudo. Contudo, a partir de uma lei do finalzinho do ano passado, se a escola percebe que uma criança ela não está acompanhando o ritmo da turma, ela pode sim adaptar o currículo dela. Ela deve. Isso é inclusão. Você acha que hoje tem uma inclusão adequada nas escolas ou ainda está Não. em falta? Está em falta. Está em falta. E não culpo. Não existe culpa aqui. É isso que, quando minhas amigas professoras, coordenadoras e diretoras ouvirem, eu entendo completamente. Porque inclusão ela não é uma coisa fácil de se fazer. Porque envolve vários sujeitos. Imagina só uma criança que ela tem 40 horas semanais de terapia. Como eu posso incluir aquela criança que vem da terapia cansada na escola?
Como eu posso incluir uma criança cadeirante em um futebol? Então, você tem que trabalhar aquelas mentes coletivas. Então, não é só pegar a criança e colocá-la dentro de uma sala de aula. Isso não é inclusão. Não é pegar uma criança e vesti-la com a camisa do projeto. Isso não é inclusão. Não é pegar aquela criança e colocá-la no meio daquela roda. Isso não é inclusão. Inclusão é fazer com que aquela criança, de fato, participe. E que as demais crianças não fiquem olhando para ela como se ela fosse uma coitadinha, mas que ela é ativa na construção. Sim. Isso é inclusão. E nós estamos, sim, batalhando para que isso aconteça, mas ainda estamos em um processo inicial. É. E qual é o maior erro que você vê hoje nas escolas ao lidar com crianças com TEA ou TDAH? O PEI. A escola percebeu que aquela criança, ela não está acompanhando a turma e existem documentos, né, que a gente pode fazer para, naquele decorrer de 1 bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, percebeu que a criança não está acompanhando, tem que fazer adaptações no plano curricular. Porque não é só apenas aquela criança aprender português, matemática e autoestima. Então, até um médico fechar ou não um laudo, imagina só, aquela criança com dislexia. Vendo os coleguinhas todos sabem ler e ela com a maior dificuldade do mundo. A autoestima dela. Ela já vai achar que não consegue, que ela é diferente da turma, ela vai se distanciar. Então, o que eu vejo hoje dentro do ambiente escolar, o maior erro neste momento é quando percebe, e tem que ser rápido, a gente não precisa esperar 6 meses. Em 1 bimestre, a gente já tem análise. Um diagnóstico precoce. E outra bem história. Mais vantajoso, né? Aí vem o diagnóstico precoce. Aline, como é o diagnóstico precoce? Já vem lá dos primeiros meses de vida. Nós temos uma tabela de desenvolvimento humano, que é a tabela Denver, e nela existem marcos de desenvolvimento. Se aquele pediatra e até aquela mãezinha, se ela observar que aquela criança ela não atingiu aqueles marcos, ela de fato ela precisa ficar incomodada com aquilo. Porque quanto antes aquela criança for estimulada, mais possibilidades dela alcançar aqueles marcos. Mas quanto mais aquilo demora, a janela de possibilidades daquela criança ela vai fechando, fechando, fechando. Isso é neurociência. E quais os erros que os pais cometem de não perceber? Ou então perceber e achar que é normal? Agora eu vou falar por mim. Quando Maria Heloísa nasceu, ela já veio com uma condição que é a síndrome de Down. E o maior erro que a gente fez e cometeu foi protegê-la demais. Então, nós colocávamos ela numa redoma, que aquilo não ajudou no desenvolvimento dela. A gente não saía porque tinha medo dela gripar. A gente evitava colocá-la assim em um cantinho no chão, tipo um tapetinho sensorial, para que ela não gripasse ou algum bichinho, E eu sabe? creio que para você o primeiro impacto já foi um susto. Foi um susto, porque eu só soube na mesa após o parto. Então, a gente protegeu tanto aquela filha que chegou o ponto dela completar 3 anos de idade e ela não sentava ainda, porque a gente tinha o quê? Pena. Quando viu o esforço dela físico para sentar. E isso é um dos pontos importantes, Sim. né? Que quando a gente tem um filho especial, a gente tenta proteger demais. Mas às vezes acaba prejudicando no desenvolvimento deles. Sim. A gente olha que sabe que tem uma condição especial, tem um cuidado a mais. Sim. Mas a gente tem que ter todo o cuidado, porque tem que ver que tem que tratar como uma criança normal. Sim. Né? E tentar incluir ele nas tarefas normais, tudo normal, para que ele se adapte, né? Sim, sim. Na vida social. E lembrando que nós somos treináveis, né? Imagine, se uma criança, eu der estímulos a ela, estímulos muito pequenininhos, como é que ela vai avançar?
Então, foi isso que aconteceu com a Heloísa. E eu falo assim, com o coração aberto, que eu entendo todos vocês que têm filhos e que mantêm essa proteção. Mas a estimulação precoce, ela é fundamental para uma vida saudável, para uma vida produtiva. Quando eu converso com os terapeutas e com os professores, eu digo, existem 3 pontos muito importantes. Nós precisamos trazer para aquela família autonomia. Precisamos trazer para aquela família economia. E precisamos trazer para aquelas famílias qualidade de vida. Imagina só uma família que o filho ainda usa fralda. Uma criança com 9, 10 anos ainda usa fralda. Imagine todos os transtornos que existem ali. Né? Então, quando a gente pensa nessa estimulação precoce, nós acolhemos aquela dor, mas precisamos, com muito amor, empatia, dizer é hora de avançar. E aí eu sou muito feliz e grata, porque teve as terapeutas que me deu aquele chega para lá e disse, olha, é hora de avançar. Né? E aí dói muito, mas a gente vai seguindo, vai segurando. A realidade é dura. É dura. E crua. E crua. Mas a gente aprende e precisa, leva né? muito aprendizado com tudo, né? Com cada baque, com cada tombo que você leva da vida, eu acho que a gente carrega, mas eu aprendi, foi daquele momento. É daquele momento. Né? Eu aprendi, vou levar muita bagagem daquilo ali. Né? Eu assisti um vídeo do Cortella e, salvo me engano, é um provérbio romano. Tudo depende do ponto de vista. Perfeito. Né? Tudo depende do ponto de vista. Então, você pode pegar algo que supostamente é negativo e transformar e transbordar. Ou você vai ficar lá na culpa. No fundo do poço. No fundo do poço. Tudo se lamentando, chorando, sem fazer nada, sem levantar a cabeça. Nada. Pois é. A família, ela influencia muito no desenvolvimento da criança. Sim. Né? Muito. Então, trabalhar em conjunto é muito importante. Não pode ser só a escola. Não. Só a instituição que você leva a criança. É um tripé. Se eu tiro uma perninha desse tripé, os outros 2 caem. Família, clínica, escola trabalham juntos. Se ali alguém tiver algum problema de ego, a única pessoa que vai ser prejudicada é a criança. Então, não pode existir ego dentro dos profissionais da escola, não pode existir ego dentro da família, muito menos entre os profissionais. Tipo, fulaninha avançou por causa da só psicopedagoga. Não é isso. É uma equipe multidisciplinar. Na escola, é uma equipe multidisciplinar. E em casa também. E esses 3 núcleos, né? Eles formam uma grande equipe multidisciplinar. Então, deixar o ego de lado e focar aqui na criança. O que é preciso para acontecer dentro de casa para potencializar os resultados da terapia? Replicar os treinos. A gente não tem filho e o filho não tem tarefinha de casa? Sim. A gente não estuda tarefinha de casa? Sim. Os terapeutas, eles dão esse feedback aos pais. Olha, eu estou treinando tal situação. E eles podem também pedir, olha, me dá o pique do meu filho ou monta, né, um treino para eu fazer em casa. E eu garanto que todos os profissionais vão ficar, felizes demais, porque aquele treino replicado em casa potencializa. É um músculo, vamos imaginar como um músculo. Eu quero ficar musculoso, eu tenho que fazer muitas e muitas horas de treino na academia, musculação, fora os suplementos e etc. Então, a mesma coisa ocorre nesta estimulação. Todo mundo trabalhando junto. Olha, me diga uma coisa, cada criança você faz uma análise, né? É o mesmo método, varia, com a necessidade de cada um? Vamos falar deste processo. Então, a criança chegou na clínica, pode existir 2 possibilidades. Uma criança que está em investigação. Sim. E outra criança que ela já tem laudo. Sim. Vamos para a criança que tem laudo. A criança que tem laudo, lá já estão as terapias que ela precisa fazer. Sim. O neuro... Ela já tem o diagnóstico, Isso, né? já tem o diagnóstico. Então, a clínica marca aquelas terapias e a criança começa todo o envolvimento com a equipe técnica. Ou seja, vai ter os ajustes de aproximação
aquele profissional vai ter que cativar aquela criança, vai ter que entender, então vai ter anamnese, vai ter o vínculo terapêutico, e aí eles aplicam um protocolo. Existem inúmeros protocolos, vai depender do protocolo adotado na clínica. E, por fim, a analista do comportamento, ela vai montar o plano clínico, porque ABA é ciência, como eu já venho falando. E como ciência, você vai anotando os avanços. E vai anotando os avanços. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Vamos para aquela criança que ela não tem diagnóstico. Então, a escola provavelmente já chamou aquela mãe para conversar. Disse, olha, nós precisamos de um apoio fora do colégio. A senhora precisa procurar uma psicóloga ou a pediatra. Enfim, muitas das vezes a mãe vai direto para a pediatra. E a pediatra, ela já observou. Então, ela encaminha aquela mãe para o neuropediatra. E ao chegar no neuropediatra, o neuro vai fazer várias perguntas. E aí ele vai pedir para a mãe, diz, olha, eu preciso de X sessão disto, X sessão de psicóloga, X sessão de psicopedagoga. Vai depender da demanda daquela criança. Entendi. E nesse processo, aqueles profissionais, eles vão montar um relatório clínico para voltar para o neuro, que aí o neuro vai ver o quê? O olhar da psicóloga, da psicopedagoga, da TO, da fono. E elas, nesse momento de avaliações, vão aplicar outros protocolos, que são inúmeros. Cada clínica tem o seu. Um conjunto. Quando de terapias, né? Isso. Quando o neuro observa, aí ele fecha o diagnóstico. Aí a criança volta para a clínica para iniciar todo o treinamento ABA. Mas tem clínica que aplica outros métodos, outras, né? Mas aí tá tudo certo. Mas hoje aí mesmo é um ABA, conjunto de equipes, né? Que sim, vai passando multidisciplinar. Para outro. Multidisciplinar. Muito bem. Existe alguma abordagem prática que pode atrapalhar mais do que ajudar no desenvolvimento da criança? Eu acredito que a abordagem é quando não se tem um plano. Imagine, um professor, ao entrar em sala de aula, ele está seguindo um planejamento. Então, se aquele profissional, ele não tem um planejamento, né, do que vai ser feito, então, o que é que vai contribuir com aquela criança? É um momento que ele vai ser um momento vago. Então, aquele momento que a criança está ali, tem que ter um objetivo. Eu brinco até que quando as mães ouvem eu dizer, demanda livre, demanda livre. É demanda livre, mas ela é intencional. É demanda livre para aquela criança se regular, mas existe uma intenção. Então, quando a gente está trabalhando com terapia, eu digo e repito, são minutos, segundos fundamentais para o desenvolvimento daquela criança. É profundo, viu? É profundo. É profundo. E quando você está trabalhando naquela criança, você identifica uma intervenção que não está sendo eficaz? Sim. Aí nós precisamos trabalhar o ego, porque se não está funcionando, a gente parte para outra situação. Uma nova etapa. Isso. Né? Por exemplo, uma criança, durante a terapia, ela ainda está chorando muito. São exemplos, tá? Ela não gerou ainda um vínculo terapêutico. Como eu posso treinar aquela criança, aplicar um protocolo ou um programa ABA, se aquela criança ainda não tem aproximação comigo? Então, precisamos voltar o quê? Uma etapa. Precisamos criar um vínculo terapêutico. Segunda situação que pode acontecer. A criança, naquele dia, aconteceu algo diferente, dormiu tarde, está gripada e chegou muito desregulada. Como eu vou aplicar um programa com a criança que está desregulada? Então, a gente tem que fazer o quê? Acolher aquela criança, acalmar. E quando ela tiver calma, aí sim a gente aplica o programa que tem que ser aplicado. Então, veja a delicadeza, né? A empatia. A empatia. E a evolução da criança, né? Sim. Com esse olhar de percepção
que a gente tem que ter. Tem tá que ter. Tratando uma criança, né? Isso. A gente tem que saber quando está evoluindo, quando não está, quando está estagnada, para poder aplicar métodos melhores. Sim, sim. Né? Muito bem. E em quanto tempo os primeiros resultados costumam aparecer? Depende muito. Mesmo crianças que são do mesmo nível de suporte, elas não são iguais. São variáveis. São né? Cada um tem o seu tempo. Tem nível de suporte 1, 2, o 3. O que eu costumo dizer é que quando aquela abordagem ela está sendo eficiente, acontece já nas primeiras semanas. Porque são pequenas vitórias. Nós tínhamos um aprendiz que ele não tolerava a meia. Imagina só, não tolerava a meia. E hoje ele está tolerando a meia. Então, imagine só. Pode para algumas pessoas isso ser algo, mas uma meia. Mas para ele é grandioso. Então, não tem como medir. Temos aprendizes que chorava copiosamente. Passou chorando não sei quanto tempo e hoje não está chorando. Então, são pequenas vitórias, mas que elas têm um significado que transcende. Então, não existe, vamos dizer assim, olha, eu lhe garanto, e se alguém disser isso, viu, mãe, desconfie. Eu não garanto nada, mas nós vamos aplicar e vamos trabalhar para que tenha resultados. Tudo é uma construção. Tudo é uma construção. Até numa construção Sim. que você está construindo, você vai ter alguns pedregulhozinhos ali que você vai ficar na dúvida. Duas canetas, não é isso? Sim. Mas são de utilizações distintas. Um é digital e essa outra ela é física. Só que essa daqui, se não carregar, ela não funciona. Então, imagine só, aquela criança ela é só treinada na clínica. Só que aí eu tenho outra criança que ela é treinada na clínica, na escola e no lar. Imagina só. A evolução é diferente. Totalmente diferente. Ou nós temos uma criança que ela tem uma deficiência intelectual. Né? Então, envolve comorbidades, envolve pontos. Né? Mas eu digo e repito para os pais, quando tem a carga de estímulo, a gente consegue ver, sim, nas primeiras semanas. A carga de estímulo que aquela criança necessita para aprender. E é tão bom quando a gente trabalha com a família, sim, a gente se sente bem acolhida, tanto você como a criança, sim. Né? Então eu acho que os seus olhinhos brilham quando você vê o resultado da evolução de cada um que você atende, né? Sim, eu digo e repito, não são as coisas extraordinárias, são essas pequeninas que a gente fica com o coração, sabe? Tipo, outro aprendiz nosso, ele não tinha muita tolerância à água. E hoje, ele já com o comando, né? Tem uns termos. Ele abre com o comando, abre a porta do banheiro. Ele abre a porta, agora lave as mãos. Ele vai lá, lava as mãos. Uma criança que há pouco menos de 1 mês, 2 meses, para entrar no banheiro, aquilo era muito desconfortável para ele. E lavar as mãos era um sofrimento. Então, imagina só. Não tem como a gente medir, a gente só tem que ver aquilo e dizer, olha, está trazendo qualidade de vida para ele, está trazendo autonomia para ele, porque eles vão crescer. Eline, eu acho que... Eu tô tendo a visão. Que você, quando trata a criança, que a família vem, quando você vê o brilho no olhar da mãe, você também, de uma certa forma, está tratando a família. Não tem como. Não tem como você não tratar a família. É um conjunto, né, de terapias para ambos. Eu lembro que nos primeiros meses de terapia da Heloísa, o quanto meu esposo chegava frustrado em casa. Olha, eu não estou vendo nada diferente. Elas só ficam brincando com a Heloísa. E, obviamente, que a minha agenda era mais comprometida do que a dele. Sim. E eu dizia, mas olha, tenha calma. E ele queria, sabe, a menina ia pra terapia hoje, ele já queria que voltasse pulando, falando, escrevendo. Com resultado. Eu falei, com tempo, passo a tijolinho passo, por tijolinho. Tijolinho por tijolinho.
E quando a família tem esse entendimento, aquele aprendizado ele se torna até mais rápido, você acredita? Porque não tem ansiedade. A gente vive no automático. No automático. A gente quer que seja igual ao telefone. A gente clica e... Clica. Não, nem me fale nisso, né? Clica e já tá lá. É igual a mensagem do WhatsApp. Se a pessoa mandar, se não responder em 30 segundos, olha, tá vendo? Não me responde. Não responde. Tá de mal. É desse jeito, né? É processos, Sim. Né? Que todos temos que passar e entender que para tudo tem um tempo. Sim. Certo? Para as coisas acontecerem. Se você tivesse que dar um conselho para um pai ou um professor perdido hoje, qual seria? Me chama no Instagram. Pode deixar seu Instagram aí. @Eline Alves com 2 L's. Me chama no Instagram. Quando eu estive perdida, e o meu perdida não era de conhecimento, mas era de organizar os conhecimentos. Sim. Eu busquei me entender. Então, muitos professores, talvez, e pais estejam no automático, na resposta imediata. Aí a gente tem que buscar mentores, pessoas que já aplicam, porque vai tornar aquele caminho mais leve. Eu lembro que quando eu comecei aba, eu fui fazer assim um curso com uma pessoa, menino, mas por pouco eu não desisti. E depois eu entendi o que a pessoa quis fazer, né? Ela quis manipular para que eu não continuasse estudando aba. Óbvio, quem entendeu ali uma disputa na cabecinha dele, da minha mesmo não. Ô, minha gente, o mundo tá pra todos. Tá, mulher, pra todo mundo. Cada um faça o seu papel, do seu jeitinho. E tem espaço pra todo mundo. E aí eu fiquei tão desanimada com aquilo. Eu disse, não, mas eu comecei o curso, eu vou terminar. Não é possível um negócio desse. Começo, meio e fim. Sim. Se não vai, né? Aí é uma escolha minha, mas eu não aceito ficar pelo meio do caminho. Tudo bem. E eu disse, rapaz, não explicou intencional. Agora, se não se identifica com aquela ciência, aí sim é momento de ir para outra abordagem, outra área. Eu acho assim que o mundo tá aí para todos. Com certeza. Né? Agora, cada um tem o seu brilho. Sim. Então, eu acho que o medo das pessoas não é porque ela tá cursando o mesmo que eu. É o brilho. É o brilho, o entusiasmo. O entusiasmo. Eu vou dizer a você, eu não embarco em nada que eu não me envolva emocionalmente. E que também não tenha confirmação espiritual. Porque eu já disse, ó Deus, se não for da tua vontade, também não quero ir. Se não for do teu querer, eu não quero na minha vida. Sim. Agora, se for planos teus, que eu possa contribuir com aquela família, eu sei que tudo vai fluir. E tá dando certo. Então, eu acho que é isso que ele quer mesmo. Que bom, glória Meu a sócio, Deus, né? Que bom, que glória a Deus por isso, pela sua vida, por você ter escolhido, né? É verdade. Estar ajudando pessoas e família e transformando o lar delas cada dia melhor. Sim, né? sim. Porque essas pessoas precisam e necessitam, né? de ajuda. Que muita gente tá ali gritando, pedindo socorro, sem saber como, Sim. né? É muito bom e muito importante. Você acredita que o Brasil ainda está atrasado na aplicação da aba? Com certeza, sim. Com certeza. E aqui eu não falo mais nada para não ser muito cancelada. Estamos evoluindo para mais, para menos? Estamos evoluindo para mais. De pouquinho Contudo, né? ainda existem algumas pessoas fazendo umas coisas aí que não é aba. E o que ainda precisa melhorar no sistema educacional em relação a isso? No sistema educacional, treinar os professores para aplicar a aba também dentro do ambiente escolar. E isso, gente, olha, é da rede privada à rede pública. Nós precisamos de ambientes sensoriais. Isso é para ontem. É para ontem. Você já imaginou uma mãezinha, cliente sua? E isso eu venho pensando também lá no meu ambiente escolar. Ela necessita gravar com você, mas ela não tem com quem deixar a criança. Sim. Aí você distrai, mãezinha, aqui. Quando me chegou aqui, sensorialmente, isso aqui para ele foi muita informação. Ele vai ter uma crise. Aí imagine se você podendo ter a possibilidade de ter uma sala sensorial para aquela criança. Aquela mãe faria o que ela precisa. E a criança estaria na salinha lá, tranquila, sensorial. Então, nós estamos engatinhando. Então, eu vejo todo mundo, né,
né? Ah, inclusão, muito bem, vamos embora. Agora, vamos para a base? O pessoal quer começar pelo telhado. Vamos para a base. Todo mundo fala, vamos ver na prática. Na né? prática é outra história. Na prática, realmente, é outra história. E qual a principal mensagem que você gostaria de passar para as pessoas e levar desse episódio? Primeiramente para as mães. Por que eu vou falar diretamente para as mães? Porque é algo assim que mexe muito comigo. Mãezinhas, vocês estão fazendo o melhor que pode com os recursos que têm. Eu sei que vocês estão, em grande maioria, sobrecarregadas, mas precisamos entender que quando nós estamos bem, nossos filhos também estão. Professores, eu entendo vocês. Olha para cá para o meu bracinho. Precisamos urgentemente entender que essas crianças precisam de ambientes para eles. E isso não é preconceito. Precisamos aumentar as escolas adaptadas. Nas clínicos, se faz necessário urgentemente que nós entendamos que é um treino. ABA é treinamento. ABA é ciência. ABA existe dados a ser mostrados para aquela família. A diferença não está na criança, está na forma de como ela é ensinada. Ensinada, conduzida, guiada, mediada. É verdade. Precisamos de mais inclusão nessa sociedade. Sim. Né? De pensar mais um no outro, né? Que está ficando um pouquinho escasso. O mundo está muito egoísta. Está. A gente, antes da era digital, acredito que a gente já estava assim acelerado, mas essa questão da era digital, ela tornou a gente muito mais. Né? Só olhando para si, tudo muito rápido, mecânico, né? Tem pessoas que mandam mensagem belíssima, mas não tem a capacidade de olhar um no olho do outro. Não, a gente está perdendo isso, o senso de humanidade. O que você diria para Elaine Alves, de anos atrás? A minha criança interior está tão feliz. Que bom. Eu acredito assim que se eu pudesse estar do lado da minha criança interior, ela estaria pulando. Né? Eu fiz uma postagem ontem com uma foto aqui na Câmara dos Vereadores e eu vou tomar até a liberdade de ler. Eu vi. Você viu? No Instagram. Eu honro meus antepassados, porque eles trabalharam na roça. E eu tenho certeza que cada covinha de feijão e de milho, de inhame e de batata, que eles cavaram e plantaram, eles estavam fazendo aquilo, mas sonhando com um futuro melhor. Sim. Porque eles sempre falaram que a educação era a porta para uma vida mais tranquila. Eu honro minha mãe, que mesmo ficando viúva tão jovem, ela abriu mão da vida dela para dar para mim e para minhas irmãs uma educação e uma vida de qualidade. Eu honro meus amigos de jornada. E eu sei que esses amigos foram conduzidos para a minha vida, para me levarem onde Deus quer que eu esteja. Então, assim, eu estou onde eu preciso estar, fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Que bom que você continue, que Deus te dê força, sabedoria, todos os dias para continuar lutando por pessoas que você nem conhece. Isso. Né? Mas a partir do momento que entra na sua clínica, você vai passar a conhecer e vai tentar dar o seu melhor. O melhor. E transformar a vida dessa família. Né? Porque ser mãe atípica não é fácil. Não. Né? Então, é muito bonito o seu trabalho, transformar vidas, né? Trazer um pouco de harmonia nesse mundo tão louco, caótico, que né? vivemos. Então, assim, que Deus continue te abençoando, que você transborde cada dia mais nas vidas das pessoas. E que bom que você é orgulhosa da Elaine, que é hoje. Eu me amo. Né? Tem que amar. Eu disse, eu sou o grande amor da minha vida. Eu acho que não é sobre isso mesmo, né? Eu sou o grande amor da minha vida. Porque a gente tem que se amar, a gente tem que se espelhar para poder esbanjar o amor, né? Sim. O amor fluir, brotar, colocar esse sentimento para fora.
Então, assim, continue, porque é lindo o seu trabalho. Eu quero só acrescentar aqui, nessa minha jornada, houveram 2 mulheres que me inspiraram muito a trabalhar com a parte de escolarização, que é uma prima chamada Margarida, carinhosamente chamada Tia Magal. Tia Magal, ela era aquela professora de escola mista, sabe? De sala, de grupo. Aquele meio mundo de menino. E Tia Magal, ela alfabetizou basicamente a família toda. E minha querida professora Alcineide, lá de Palmeira dos Índios, ela olhou para mim e me ensinou a ler, porque eu não sabia. Não sabia. Então, é minha responsabilidade também pegar na mão de alguém e ajudar. Que seja apenas um, eu já vou ter feito muito. Imagine se forem mais. Porque pessoas me ajudaram, com certeza essas pessoas foram ajudadas e a vida, ela vai seguindo um ciclo. E é muito bom a gente ser grata. Sim. Coisas mínimas, como essa professora que te ensinou a ler, e você lembra até hoje. Nunca esqueci. Que não precisa de muita coisa. Nunca esqueci. Um pouco. É só você olhar para uma criança e você dizer que ela é merecedora. Que ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Ela pega aquilo como verdade total e absoluta que é. Porque era só uma condição. Não era algo que ia determinar a minha vida. Sim. E deu certo. Em pouco tempo eu estava lendo. E agora, quem imagina? Quem imaginava dessa menina que não sabia ler. E essa professora foi lá e ensinou, pegou na mão, ajudou. Pegou na mão. Iria se transformar nessa mulher de hoje. Eu nem sei como é que vai ser o reencontro com ela, viu? Você vai encontrar ela? Vou. Eita! Eu nem sei como é que a gente vai conseguir, né? Tanta emoção, né? Tanta emoção. Que eu fico imaginando daqui... Você tinha quantos anos? Eu tinha, no máximo, 7 anos de idade. É muito tempo. E muita coisa aconteceu. Sim. Eu fico imaginando para uma professora ver uma criancinha que pegou na mão. Que ensinou a escrever, tão hoje fragilizada. Tá casada, com 2 filhos, tem sua fragilizada emocionalmente. E, de repente, aquela professora, né, vê a transformação. Né? Como se diz, venceu, né? No interior diz, venceu na vida. Eu tenho vivenciado isso com meus alunos, né? Que eles já estão entrando na faculdade. E eu vou dizer, eu não guardo as lágrimas. Nós choramos juntos. Eu digo, olha, tá vendo que vale a pena? Tem que chorar, tem que botar fora, né? Sou chorona mesmo. Ou de dor, de gratidão. O choro sempre aqui é bom. É choro de gratidão. E eu disse, meu Deus, que coisa linda na minha vida. Eu sou tão feliz. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada. E graças a elas 2, né? Minhas inspirações de mulheres. Lindíssimas ela. Por dentro e por fora. Muito bem. Eu vou te falar algumas palavras e o que vier na sua cabeça. Eita, lá você. Você fala. Vamos lá. Amor. Família. Paz. O aconchego do meu lar. Livro. Aí você... Com a ponta dos dedos e os olhos do coração. Super indico. Eu li junto esse livro com a minha bisavó. E a tia Alcineide tinha escolhido aquele livro para a gente estudar naquele ano, na escola. Só emoções. Só emoções. já muda, fazer outro bloco, né? Só emoções. Eita. Filme. O Gladiador. E fé. Maria Santíssima. Sem sombra de dúvidas. E não é idolatria. Eu cheguei mais próximo de Deus e de Jesus por Maria. Ela me resgatou. Então, vamos aproveitar esse momento de fé e vamos ver o que Deus quer falar com você. Ixi, que São linda. versículos. Vou pegar isso aqui. Peguei. Viu?
Posso ler? Pode sim. Eita, que coisa mais linda. Vamos lá. Portanto... Eita, mulher! Ixi, Maria! Dá uma ajeitadinha aí pra não sair. Ixi, meu pai do céu. Vamos lá. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. É verdade. Eu vivia muito no futuro, me preocupando. Me preocupava com isso e eu não vivia o presente. Eu acho que isso é o mal de todos. A gente está muito acelerada, a gente está vivendo, não está vivendo aquele hoje. O hoje. A gente já está sofrendo antecipadamente. Antecipadamente, não vivo hoje, e também não vivo hoje, o amanhã e nunca nada. Nunca. Está vivendo assim, no automático. Embolando. Acelerado, e empurrando, e vamos fazer tudo acontecer. E não pode. Que lindo, não vou guardar. Pode guardar, pode levar. É seu. Melanie, foi um prazer Eu quem enorme agradeço. ter você aqui. Você é uma pessoa iluminada, uma pessoa que bom. clara, traz uma paz nas suas explicações. Ai, que bom, que bom. você continue sendo abençoada por Deus. Amém. Que tudo flua na sua vida. Amém. E sempre peça, primeiramente, o conselho de Deus. Verdade. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor, guia o meu dia. Senhor, me traz luz. Senhor, se eu precisar fazer qualquer coisa, eu preciso do Senhor. Primeiramente. Trazer ele. Graças a Deus, tem vários anos que eu tenho esse entendimento. Trazer Deus para o centro. Trazê-lo. Dedicá-lo. O projeto é esse. Você quer trazer sua menina? Quero. Pra mostrar ela? Quero. Chama já ela. Tu pega lá. Será que ela vai ver, gente? Maria Heloísa? Olha. Tu diz, oi Maria, tem um chocolatezinho. Gente, esse foi o nosso episódio. Tá em que câmera, Jean? Ah, tá. Gente, esse foi o nosso episódio com Eline Alves, que foi um prazer. Sigam ela, sigam o arroba dela, né? Que esteve aqui contando um pouco da sua história, da sua trajetória como mãe, da sua carreira. E foi um prazer, Eline, conhecer você. A minha foi uma honra. Olha, não quer vir, né? Não é desse quer jeito. vir. É sobre isso, minha gente. A criança neurodivergente, se a gente não entender. E ela falou de boa comigo. Fala, minha filha, boa tarde. Bom. Se brincar, ela quando disse, acabar. Já tô com a balinha. Eu disse, pode comer. Já tava com a balinha. Foi com a balinha. Pode comer, fique à vontade. O que quiser, pode pedir. Ela, tá bom. Bem tranquilinha. E se a gente não entender isso, aí termina trazendo a criança forçada. Não então, vale a pena. Vamos deixar Vai ficar para outro momento. Deixa ela lá no cantinho dela, tranquilo. Mas, Eline, obrigada. Obrigada. Foi maravilhoso receber você aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Continue te abençoando você e sua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Igualmente, viu? É isso aí, meu povo. Nos siga, curta, compartilha. E é isso aí. E esse aí foi o nosso episódio com Eline Alves.